Fala pessoal, aqui é o Chefe Christopher, estamos no nosso quarto e último episódio. Não fiquem tristes, tá? Porque pode ser que role mais alguma coisa depois. Mas hoje eu vou passar a última receita para vocês. E a receita de hoje vai ser o bobó de camarão, que é um prato muito rico, um prato baiano que tem uma descendência africana, que é um prato adaptado que foi trago pelos escravos. E é o prato que eu vou fazer hoje com vocês. Foi um prato adaptado aqui no Brasil, então ele é considerado um prato afro-brasileiro. E para começar a nossa receita, eu vou aquecer nossa panela. Enquanto aqueço nossa panela, eu vou falar mais um pouquinho da história do prato para vocês. E esse prato, o bobó, ele deriva do ipetê, que é um prato que é usado no ritual do candomblé, que é um prato oferecido para Oxum. Então ele deriva de um prato que é feito à base de dendê, camarão, gengibre, cebola. E aqui ele foi trago para o Brasil e adaptado aqui no nosso estilo. Para começar, vou aquecer a panela. Eu vou fazer um fundo. Eu tenho dois insumos aqui que eu já deixei eles pré-preparados para vocês. E eu só vou explicar como que ele é feito, mas é bem tranquilo de se fazer em casa. Eu tenho dois ingredientes que eu já preparei para vocês e eu vou explicar um pouquinho para vocês saberem como faz em casa, que é a mandioca cozida. Eu cozinhei aqui, tem 800 gramas de mandioca, cozinhei, cobri ela com água e deixei ela cozinhar por 20 minutinhos. Tirei toda a água e ela tá aqui quentinha ainda. E eu tenho o nosso caldo de camarão, que é um caldo que eu utilizei depois que eu limpei o camarão. Eu tirei as cascas, a cabeça, fiz uma base com dendê, selei ele, coloquei cebola, tomate e ervas. Deixei ele 1 litro de água, deixei ele cozinhar por mais ou menos meia hora para ele reduzir até a metade. Então esses são os dois insumos que a gente não vai preparar aqui para vocês, só que eu expliquei e vocês fazem em casa aí. E para começar, a gente aqueceu nossa panela. Vou regar ela primeiro com azeite. Um fio generoso de azeite. Depois eu vou selar nossa cebola. Aqui eu tenho 2 cebolas. Eu vou selar ela. Vou deixar um pouquinho para o próximo prato que eu vou fazer também. Nesse primeiro momento eu vou selar a cebola e o pimentão, que eles demoram mais para cozinhar, então eu vou cozinhar eles aqui na panela durante 8 minutinhos. Então eu vou adicionar o nosso pimentão. Aqui também eu tenho 2 pimentões cortados em cubos. E fazer um refogado com eles durante 8 minutos. Vou adicionar um fiozinho de azeite de dendê. E vou deixar ele aqui até ele ficar douradinho e dar uma cozinhada por 8 minutos. Vou dar uma temperadinha com sal para soltar a água. E um pouco de coentro picado, para já ir agregando sabor no nosso fundo. Esse fundo a gente vai utilizar para bater junto com a mandioca para fazer o nosso purê. Para quem não sabe, o bobó, ele significa um purê. Então é por isso que é bobó de camarão, que é um purê que é servido junto com o camarão. Vou temperar com uma pimentinha moída fresca na hora, pimenta do reino. Vou adicionar 3 folhas de louro também, para ir cozinhando com o pimentão e a cebola. Eu tô refogando, lembrando, a cebola e o pimentão primeiro, durante 8 minutinhos. Em fogo alto, tá bom, galera? Passado esses 8 minutos, eu vou adicionar agora o tomatinho picado. Aqui também eu tenho 2 tomates picados. Vou adicionar e mexendo para agregando sabor. Enquanto isso, o Gustavinho vai fazendo o nosso arroz branquinho, pra gente servir junto com o prato. Essa parte eu vou dando uma amassada nos tomates no fundo da panela, para ele formar uma pastinha, pra gente poder bater ele no liquidificador. Então vou deixar ele refogando 4 minutos. De vez em quando eu venho na panela, vou apertando para ele dar uma murchada e formar uma pastinha no fundo da panela. Vou dar mais uma temperadinha, porque eu adicionei o tomate por último, então vou temperar ele.
com sal. Pessoal, aqui eu tenho 1 kg de camarão. Eu estou usando camarão colinha, que é o camarão G. Eu limpei ele, como eu falei, tirei as cascas e a cabeça e usei para fazer o caldo. Então a gente não perde nada do camarão, porque a gente usou para fazer o caldo. Aí vamos amassando para formar a pastinha no fundo da panela. Tá vendo, pessoal? Ó, a panela vai formando uma pastinha, que é o tomate que eu tô apertando. Pessoal, o tempo, o paladar e os costumes trouxeram algumas adaptações para o prato. Esse prato, inicialmente, ele era na África, ele é feito com inhame, ele é o produto mais consumido lá, o inhame. E aqui, com os povos indígenas, a gente acabou substituindo pela mandioca, que é o alimento de maior e fácil acesso para a gente. Então, lembrando, lá na África eles utilizavam e utilizam, se você também quiser fazer em casa com inhame, fica muito bom também. Hoje a gente está usando a mandioca aqui, que é mais tradicional no Brasil pra gente. Ó, pessoal, fiz a pastinha, amassei os meus tomates. Agora eu vou tirar essa mistura daqui e vou bater ela no liquidificador junto com a minha mandioca e metade do meu caldo. Eu tenho ali meio litro de caldo. Eu vou bater com 250 ml de caldo junto com essa pasta e a mandioca, para formar um purê bem lisinho para depois a gente continuar o nosso prato. Tirar as folhas de louro para não bater junto. Pessoal, aqui eu estou usando 1 kg de camarão G, que é o camarão colinha. Eu limpei ele, tirei a casca e a cabeça para poder fazer o caldo, como eu expliquei para vocês. E aqui ele está temperado com suco de 2 limões, sal e pimenta. A gente vai usar depois esse suquinho que fica para usar no prato também. Ah, e uma dica importante. O pessoal sempre fica em casa com essa dúvida. O camarão a gente tem que esviscerar ele, que é tirar as vísceras que ficam, que é o cocôzinho do camarão. Então a gente limpa ele, ó, ele tá aberto e limpinho. Então a gente limpa e tira todas as vísceras dele para poder usar. Aí, pessoal, eu vou utilizar a mesma panela, não vou lavar ela, vou usar o fundo mesmo dessa panela para poder grelhar os camarões. Então aqui agora, depois que eu preparei essa pastinha, essa base, eu vou bater ela no liquidificador junto com a nossa mandioca e junto com 250 ml de caldo. Então aqui eu tenho 800 gramas de mandioca cozida, 2 pimentões, 2 tomates e 2 cebolas refogadas. Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu adicionei a mandioca aqui no liquidificador. Vou colocar a nossa base que a gente fez aqui, a nossa pastinha, para poder bater junto. E vou adicionar metade do caldo que eu expliquei para vocês. Então, metade do caldo a gente vai adicionar aqui. E agora eu vou deixar bater até formar um purê. Vai formar um purezinho bem lisinho, vai encorpar e misturar tudo. Então eu começo batendo ele na velocidade baixa e depois eu vou aumentando a velocidade para poder encorpar tudo. Enquanto ele bate aqui, eu vou agora selar os nossos camarões. Esse é um passo importante, é um passo separado. Por quê? Os camarões, ele tem que selar 1 minutinho de cada lado, porque senão ele perde textura. É uma carne bem delicada e que precisa desse tempo necessário, bem curtinho mesmo, só para poder selar e dar o cozimento certinho. Então agora eu vou regar com azeite no fundo da panela. O nosso bobó, a gente vai bater em torno de 3 minutinhos no liquidificador, primeiro em velocidade baixa, depois a gente aumenta a velocidade. Agora eu vou voltar para grelhar os camarões. Coloquei o azeitinho, vou regar com azeite de dendê também, porque como um bom prato baiano e africano tem que ter um azeite de dendê, né? E aqui eu vou selar os meus camarões. Eu não vou encher a minha panela, porque se eu encher, o camarão vai soltar líquido. Então esse não é o meu interesse. O meu interesse é só selar o camarão dos dois lados.
Eu vou fazer isso em 2 etapas, então. Coloquei metade, vou selar ele 1 minutinho de um lado e 1 minutinho do outro. Deu 1 minutinho, retira, sela o resto e depois a gente continua o nosso prato. Gente, olha o tamanho desse camarão. Tá dando uma água na boca. Não sei se vocês gostam do fruto do mar, de frutos do mar, mas camarão me pega muito, toca no meu coração. É um dos meus pratos preferidos. Selei 1 minutinho de cada lado. Agora eu vou tirar e repetir o mesmo processo com o restante dos camarões. Vou deixar minha panela pegar a temperatura de novo. Vou regar com mais um fio de azeite e mais um fio de dendê. E agora eu vou terminar de selar o restante dos camarões. Lembrando, a gente não joga fora esse caldinho que fica do tempero do camarão, que é limão, sal e pimenta. A gente vai utilizar ele depois aqui no nosso bobó. Lembrando você de casa, se você quer dar essa defumada, fazer aquela gracinha, subir aquele fogo, deixa a panela concentrar uma temperatura. No que ela concentrou, você vai colocar o camarão, não mexer, deixar ele concentrar mais uma temperatura e depois inclinar a panela e flambar ele. Esse passo agrega muito sabor, dá um defumadinho no nosso camarão que dá um sabor especial. Agora, pessoal, como eu expliquei para vocês, fiquei sem mexer no camarão, agora eu vou flambar ele para vocês. Deu 1 minutinho de cada lado, vou tirar de novo. Agora no mesmo fundo da panela. Vou adicionar mais azeite. E vou refogar o meu alho com a pimenta dedo de moça. Para dar aquela picância também, como um bom prato característico baiano ou africano. Aqui eu tenho 6 dentes de alho picadinho. Vou refogar ele, ó, tirando o fundo da panela, limpando a panela, o fundo, para agregar sabor. Regar mais com dendezinho. E agora eu vou adicionar minha pimenta dedo de moça. Eu tirei a semente, mas se você quiser deixar a semente, se você gostar de um prato mais picante, porque a semente ela deixa bem picante, então se você gostar mesmo, você pode deixar com a semente. Só que aqui eu tirei. Tem uma pimentinha aqui cortada em cubinhos e eu vou refogar junto com o meu alho. Vou refogar aqui em torno de 3 minutinhos e vou regando com o que ficou do nosso caldo. Então, pessoal, refoguei o alho 3 minutinhos, vou adicionando o restante do caldo para ir soltando o fundo da panela. Nesse caldo, vou adicionar um pouquinho de coentro para ir agregando sabor. E terminar de adicionar a metade do nosso caldo. O cheirinho do alho com o dendê subindo aqui, da pimentinha, maravilhoso, gente. Depois em casa vocês me contam se vocês fizerem. O que vocês acharam dessa receita. Ó, fui adicionando a metade do meu caldo, que sobrou de camarão. É importante fazer o caldo, gente, porque se você usar água, ela não vai ter o mesmo sabor do caldo. O caldo ele vai agregar um sabor, porque ele ficou ali reduzindo uns 40 minutos com azeite de dendê, com a cabeça do camarão. Então ele vai agregar um sabor bem diferente pro prato. Adicionei o meu caldo, agora eu venho com o meu purezinho, que é a minha mandioca batida com aquele creme. Bati ali no liquidificador em torno de 3 minutinhos, como eu falei pra vocês. E agora eu adiciono ele na panela.
Vou estar fazendo um arrozinho branquinho aqui para acompanhar nosso prato, bem cheiroso também. Aí, pessoal, adicionei o meu purê. Aí eu vou mexendo e assim que começar a ferver, eu vou adicionar o meu leite de coco. Então eu vou mexer para encorpar o nosso caldo junto com o purê e depois deixar ele ferver. Experimentar o salzinho. Muito bom, muito saboroso. Adicionar mais uma pitada de sal. A pimentinha já começa a dar um calor já. Só de experimentar, viu? Imagina na hora que for comer isso aqui. Vai ficar todo mundo suando. Aí, pessoal, feito isso, eu adicionei. Fritei o alhinho, adicionei o meu purezinho batido e adicionei o meu caldo. Aí eu vou deixar ele ferver aqui. Assim que ele levantar a fervura, eu vou adicionar 200 ml de leite de coco, deixar ferver por mais 5 minutinhos e finalizar com o meu camarão. E para acompanhar esse prato, o Gu tá fazendo um arrozinho, eu vou fazer uma farofinha de coco. A gente pegou um coquinho fresco, vou ensinar para vocês fazerem. A gente pegou um coco fresco ralado, ralamos aqui, tem 1/4 de coco. Pessoal, lembra daquele limãozinho que eu falei para vocês reservarem? Agora eu vou adicionar ele aqui para agregar mais um saborzinho de camarão no nosso fundo, no nosso purezinho, e mexer também. Que aí vai dar aquele gostinho de limão com a pimentinha e o gostinho do camarão. Pessoal, isso aqui tá bonito, viu? Aqui agora, vou aquecer uma frigideira para fazer a farofinha com vocês. Vou regar ela de azeite. Vou refogar aqui, eu tenho meia cebola. Vou refogar meia cebolinha. Deixar a cebola dar uma refogadinha aqui na panela. Depois que ela refogar, eu vou adicionar o nosso coco ralado e depois finalizar com a nossa farinha de mandioca crua. Lembrando, esse prato tem que usar farinha de mandioca crua, viu? Enquanto isso aqui tá fervendo o meu purezinho, e na hora que eu finalizar a farofa eu já vou vir e adicionar o nosso camarão aqui. Aqui minha cebola tá começando a dourar. Eu não vou deixar ela dourar para adicionar o coco, para não perder a cor, não trocar a cor da nossa farofa. Então antes de ela trocar de cor, eu vou adicionar o nosso coquinho ralado. Esse aqui é um coco fresco, tá, gente? A gente pegou lá no mercado um coco fresco in natura e abrimos ele e cortamos. Então tá, galera, refoguei a minha cebola, vim com o meu coco. Vou dar uma temperadinha com sal. E uma pimentinha fresca moída na hora também. Adicionar mais um azeitinho para poder fritar a nossa farinha de mandioca crua. Como eu falei, ela é crua, então a gente precisa fritar ela aqui na panela um tempo para ela poder ficar crocantezinha. E essa farofa é muito especial para acompanhar esse prato. É uma combinação perfeita com arrozinho branco, depois eu vou montar, vocês vão ver, vai ficar lindo e gostoso. Então vou fritar o meu coco junto com a cebola depois mais 3 minutinhos. Olha que bonito. Não sei se vocês estão acostumados a comer coco com comida, comer fruta com comida, mas é uma combinação que vale a pena testar se você não conhece em casa. Olha, a nossa cebola está começando a dourar, o coco está começando a ficar crocante. Eu vou esperar mais um minutinho e vou adicionar a farinha de mandioca crua. Vou adicionar a farinha, mexer e fritar ela até ela ficar crocante. Então ela vai fritar aqui uns 3 minutinhos no fundo da panela. Pessoal, agora eu vou adicionar, começou a ferver, vou adicionar o nosso leite de coco para dar aquela cremosidade no nosso bobó de camarão. Aqui eu tenho 200 ml de leite de coco. Vou adicionar e deixar ele ferver por mais 5 minutinhos. Volta a mexer.
para encorpar o nosso leite de coco. Cheirinho muito bom, tá lembrando um cheirinho de moqueca também, tá dando uma fome. Nossa farinha ficou crocante aqui, ó, douradinha. Pessoal, passados 5 minutinhos que eu adicionei aqui o nosso leite de coco, agora eu vou vir com o nosso camarãozinho que foi selado e deixar ele cozinhar por mais 5 minutinhos. Adicionei o camarão, vou mexer para ele encorpar no nosso bobó. Pessoal, que coisa linda, o camarão gigante. Vou deixar aqui agora ele ferver 5 minutinhos e tá pronto. Para finalizar, a gente vai usar agora uma pitadinha de coentro, né? Que não pode faltar. Aí, pessoal, nós fizemos essa abóbora aqui para acompanhar, para poder servir. Nós pegamos ela, raspamos por dentro, tiramos toda a semente, regamos com um fiozinho de azeite, um raminho de alecrim e pimenta. Levamos ao forno por 20 minutinhos a 180 graus. E ela, ó, tá boazinha para servir. Para você saber se ela tá boa, você colocou um garfo. O garfo entrou de boa, ela tá ótima para poder servir. Isso vai agregar uma elegância no nosso prato, vai deixar mais bonito, mais saboroso, porque vai juntar com um purezinho da abóbora, ficar sensacional. Aí, pessoal, para finalizar, eu vou servir ele então na nossa abóbora, com uma farofinha de coco e um arrozinho branco. Eu vou servir aqui na abóbora para vocês e depois montar um prato bem bonito. Olha aqui, gente, que coisa linda. Estando pronto, você vem e recheia a sua abóbora. Gente, se vocês fizerem esse prato para a família, eu garanto que vocês vão agradar quase todos os paladares, só de quem realmente não gosta de camarão. Porque realmente é um prato muito bom, muito saboroso. E é um prato rico de cultura, é um prato preto que tem origem preta, então carrega todo um sentimento, uma ancestralidade, é um prato muito importante pra gente. Fala pessoal, depois que vocês aprenderam essa receita maravilhosa de bobó de camarão, hoje a gente tem uma convidada especial aqui com a gente, nossa amiga, vereadora e professora Cristiane Paes, que está aqui hoje para provar o prato com a gente e bater um papo bem legal no episódio de hoje. Queria agradecer ao Cris e ao Eduardo pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês. A gente que agradece. Para falar um pouquinho de alimentação, para falar sobre alimentação escolar, que é a minha área de atuação, né? Sou diretora de escola, sou professora e estou finalizando agora o mandato de vereadora aqui na nossa cidade. Perfeito. Obrigado, viu, Cris? E aí, Lu? Cris, antes da gente começar a bater o papo, vamos dar uma provadinha? Vamos dar uma degustada, porque o cheiro tava... Maravilhoso. O cheiro tava fazendo, o cheiro tava bem gostoso, o pessoal tava dando fome. Então vamos provar esse camarão grande. Fantástico. Gostou? Muito bom. E aí, você? Tá bom. Eu sou suspeito que eu sou fã de camarão. Eu também. Também? Muito. Camarão gosta de qualquer jeito. E aí, Cris, o que você achou do bobó? Fantástico, sabor maravilhoso. A pimentinha na medida pimentinha, certa, né? Fantástico, muito bom. Então, obrigado, tá bom. Cris. A gente vai comendo e batendo um papinho aqui, Claro. né? Hoje a gente vai falar um pouquinho na importância das políticas públicas no acesso à alimentação do brasileiro, né? A gente ouve muito falar política pública quando a gente chega na época eleitoreira, ou quando a gente está assistindo um noticiário na TV, ou quando a gente está lendo alguma matéria na internet ou no jornal, né? Para quem está acompanhando aqui a gente e não sabe o que é política pública, de uma maneira didática, o que seria uma política pública? Olha, assim, eu acredito
que o que a população deve entender de política pública é a garantia de direitos. Então, é a forma que o poder público tem de garantir um direito, e um direito coletivo. Então, ela tem toda uma estrutura que deve ser seguida. Primeiro, é a identificação de um problema. Né? A sociedade, na questão da alimentação, a questão da fome. Sim. Então, como a gente vai resolver esse problema? Então, a gente precisa pensar numa política pública para resolver essa situação. Sim. Então, demanda estudos, levantamentos, dados, e a partir daí existe um monitoramento, né? A criação de leis para que esse problema seja solucionado. E, para mim, a meu ver, o que é mais importante de uma política pública é a parte de avaliação, de fiscalização. E através disso, a gente tem os conselhos, né? Vamos falar um pouquinho da alimentação escolar. Hoje, a gente tem um Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas que ele é instituído pelo governo federal, né? E ele é distribuído para os estados e para os municípios. Certo. Mas como que a gente acompanha e fiscaliza isso? Através dos conselhos. E a gente tem um conselho específico de alimentação escolar, que é o CAI. Né? Então, quando o conselho ele é ativo, ele fiscaliza essas ações, a política chega muito mais presente na vida do cidadão, porque ela chega com as garantias que ela tem que chegar. Né? Hoje existe 4 tipos de política pública. A distributiva, que é para todas, para todo mundo. Então, a gente pode dar um exemplo, de novo, alimentação escolar. Sim. Toda criança matriculada na rede básica de educação, ela tem direito à alimentação escolar. Então, ela é uma política de distribuição de alimentos. Mas aí a gente sabe que existem crianças que precisam mais, porque na casa delas não tem comida. E muitas das vezes a alimentação da merenda é o ponto principal dela, né? A alimentação principal. E aí a gente tem que garantir que essa criança tenha alimentação lá na casa dela. Então, para isso, precisa de uma política pública redistributiva. E aí a gente pode citar o Bolsa Família. Porque aí vai chegar até a criança um recurso para a mãe poder comprar comida. Então a gente tem essas dois tipos de política, a distributiva e redistributiva, e a gente tem a regulatória, que é a lei que garante que exista o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, a lei que garante o Bolsa Família, que garante o orçamento, que garante dotação orçamentária, que garante como vai chegar, né? Em quais vias isso vai chegar até a criança, e a política pública constitutiva, que define quem faz o quê, qual é o papel, qual é o papel do governo federal, qual é o papel do estado, qual é o papel do município. Então, as pessoas nem se atentam a isso, né, no dia a dia, mas a política pública está intrínseca em tudo. Na saúde, na educação, na alimentação. Então, a gente pode dizer que o dia a dia da sociedade, ela é monitorado e é acompanhado por políticas públicas que façam que o cidadão tenha o seu direito garantido. Certo. E com relação à alimentação, que é um direito garantido pela Constituição Federal, né? Que a alimentação é uma questão de subsistência. Sim. É o mínimo, né? Isso. É o mínimo pra gente ter dignidade como ser humano. Como ser humano. Se alimentar. A gente estava conversando, a gente fala... Quando a gente fez esse projeto, a gente queria levantar um pouco sobre as raízes da alimentação no Brasil. Sobre a riqueza que a gente tem de alimentos, sim, sobre a quantidade, a diversidade de receitas, né, que a gente tem. E você está falando um pouquinho de política pública. Você acredita também que a gente tem uma vasta gama de políticas públicas voltadas ou para a alimentação ou para a saúde que a população em geral não conhece? Sim. Hoje, a maior dificuldade da população brasileira ter acesso ao alimento é a questão da renda. Né? Hoje o cidadão, para ter o seu alimento, ele precisa comprar. Sim. Né? Você citou a questão
da merenda escolar. Isso. A criança vai e talvez aquela seja a única refeição, né? Na casa dela, a mãe tem que comprar, Sim. né? E como que ela compra? Com os programas sociais, né? Então, essa política pública precisa chegar à casa do cidadão, principalmente de baixa renda, em situação de vulnerabilidade. Para isso, a gente tem vários programas, né? Eu acho que o mais eficaz hoje para distribuição de renda, para que a família tenha condição de comprar o alimento, é o Bolsa Família, né? Principalmente como garantia de alimentação da criança. Né? Existe um estigma muito grande na sociedade, né? Com relação a eu vou dar dinheiro a uma mulher porque ela é uma questão de dar, mas não ensinar a pescar. A gente não ouve isso, né? Mas a gente tem que entender que existem crianças na sociedade que, se a mãe não tiver esse acesso, esse recurso, ele vai ficar sem comer, né? Porque ele está em total situação de vulnerabilidade. Ele está numa situação de extrema pobreza. Então, é uma forma do poder público fazer com que a criança tenha um mínimo, né, de garantia de alimentação. E esse não é um assunto muito abordado, porque não faz parte de muitas das pessoas que a gente convive, né? Só que é um assunto que tá aí para muita gente muita gente precisa do Bolsa Família realmente. Muita gente julga, fala, porque o governo dá dinheiro, não sei o quê. Só que as pessoas não têm aquela empatia de entender que, igual você estava explicando, que às vezes a principal refeição da criança é a merenda escolar. Então a mãe precisa daquela renda para poder complementar, para poder dar E com uma boa alimentação, tudo melhora, né? Tipo, o bom rendimento do aluno. A gente tem uma ligação muito grande do nosso corpo com a alimentação e é um fator mínimo para todo mundo, né, Cris? O desenvolvimento da criança. O desenvolvimento, exato. Né? Exatamente. É muito bom ter essa garantia mínima de alimentação. E assim, eu acredito muito na informação, na fiscalização, no acompanhamento dos programas. Porque hoje a gente sabe que as políticas são criadas a nível federal. Sim. Mas a pessoa mora no município, né? Então, a saúde, a promoção social, ela tem que fazer esse monitoramento de quem precisa identificar situações de vulnerabilidade e fazer com que o programa chegue à criança, à família que de fato precisa. Que precisa, né? Isso, e ter um acompanhamento sobre isso. Porque a gente tem informação que uma família assistida pelo Bolsa Família, ela tem várias regras a cumprir. Sim. Então, eu não recebo o Bolsa Família e não tenho nada. Não tenho nada para... Então, a criança tem que estar matriculada na escola, a criança tem um mínimo de frequência e isso ajudou que muito a educação melhorasse nos últimos anos, né? Porque são compromissos que a família tem que ter com a escola, né? Tem a questão de levar ao posto de saúde, de manter as vacinas em dias. Então, é um programa que ele distribui o recurso, mas ele põe para a família várias condições para que a família se fiscaliza, né? Ele dá uma estrutura ali para a família seguir, né? Cria uma regra. E aí é importante que o município tenha condição de acompanhar. Sim. Tenha equipes da promoção social, da assistência básica que consiga chegar na família para essa identificação. Perfeito. Nossa, é uma aula, né? Por isso que é uma professora, dá até uma alegria de ouvir. Ô, Cris, como que você acha que, assim, a gente está falando de alimentação, né? Assim, políticas públicas que aumentam o acesso à alimentação. Como que você vê que essas políticas públicas, elas estão ligadas com a redução de desigualdade social, racial, de gênero? Sim, eu acho que a partir do momento que a gente garante uma condição humana de subsistência, você inclui, né, essa pessoa na sociedade, porque ela passa a ser reconhecida como cidadão, né? E assim, eu acredito muito que esses programas precisam ser regionalizados para que chegue e inclua cada vez mais pessoas. Mais pessoas?
Um exemplo de programas, a gente estava até conversando com relação à agricultura familiar, né? Hoje a gente tem inúmeros incentivos públicos, mas a população, principalmente a população rural e muitas vezes marginalizada, ela não tem informação dessa condição que o governo oferece para se manter na área rural e para distribuir melhor o alimento, né? Um exemplo disso são financiamentos rurais. Hoje tem o nome de Pronaf. Né? Vários produtores, pequenos produtores, podem acessar a esse recurso, mas não tem informação sobre ele. Né? Não tem condição de manter o sítio ou a chácara com os documentos organizados para ter acesso a esse recurso. Né? A gente tem inúmeros cursos oferecidos pelo Senar, que é um sindicato rural, que é da região, né, que é do estado de São Paulo em si. Ele vem para o município, faz muitas capacitações para estruturar essa agricultura familiar, e a gente fala de alimento saudável. Né? Hoje a gente vê inúmeras legislações que tentam barrar a questão do agrotóxico, né? Que existe um lobby muito grande do agro, né? Quem quer produzir muito, quem quer exportar muito, e esse alimento produzido pelo agro, ele é exportado, né? E muita gente nem sabe que existe um lobby que eles nem recolhem imposto sobre tudo que é exportado. A soja, o milho que é exportado, o grande produtor não recolhe imposto, né? Agora, o pequeno produtor, que está lá lutando para subsistir na terra, ele precisa de fomento, ele precisa de ajuda, ele precisa de orientação. Né? E exemplos que a gente até conversou, a Feira do Produtor Rural era um exemplo muito significativo, onde o alimento chega sem atravessador, é produzido no sítio e o próprio produtor vem vender direto ao consumidor. Isso é muito legal, né? A gente sabe que o produtor rural, o pequeno produtor, ele tem todo um cuidado com a sua produção, né? A questão de menos agrotóxico, de ser uma coisa saudável, de ser um alimento que chega à mesa das famílias com qualidade. Com qualidade. Né? A gente vê as crianças hoje, o quanto elas estão indo totalmente para o industrializado. Muito. Né? Eles querem salgadinho, eles querem miojo, e a gente precisa retomar isso, né? A questão do alimento saudável. Então essa é uma garantia que precisa acontecer, e isso é o que eu falo sempre, acontece nos municípios. A política pública precisa ser garantida de fato no município. Aí, galera, você que tá em casa, pegou essa dica aí, ó, se você conhece algum produtor, algum familiar, alguma coisa, já procura o programa, se informa mais, que ajuda muito, né? E é bom pra gente, porque enriquece a nossa alimentação de uma forma, e a gente tem uma colaboração de todo mundo, né? O município inteiro se ajuda na questão de alimentação, dos alimentos. E a alimentação não é só o ato de você comer, de você se alimentar. A alimentação tem todo um processo, né? Exato. E aí a gente acaba construindo um vínculo afetivo com quem produz. Com certeza. Não é? O meu pai mesmo. O meu pai mora no sítio, ele é produtor rural. E ele adora tirar leite. Agora ele tá doente, ele não... Mas ele vinha vender o leite na cidade. Então, o leite totalmente natural que ele tirou, e as mulheres para quem ele entrega tinham um vínculo afetivo com ele. Né? Agora ele tá doente e não tá vindo, mas eu encontro com elas no supermercado. Pergunta. Cadê seu pai que trazia o leite pra gente, o ovo? Então, acaba construindo esse vínculo e essa valorização do alimento, né? E é perfeito. Tem uma grande diferença, igual você falou do leite. O leite de caixinha pro leite direto. Eu não sei se o pessoal de casa já provou, mas é muito diferente, exato. Muito o nosso leite de caixinha tem muita química para poder durar, ficar ali no stand. Pasteurizado. Pasteurizado. Já um leite direto da vaca é totalmente diferente, né, Cris?
E até para fazer receita, para alimentação. Para fazer queijo. É muito melhor. Mas é igual hoje, assim, a carne. Você compra uma carne, dependendo da procedência dela, boa parte daquela carne é injetada água para ela ficar maior e gerar mais peso. Acho que a maioria dos alimentos, né? Isso. Hoje, os grandes produtores aplicam antibiótico, aplicam muitas coisas para acelerar o processo, né? E aquela alimentação, o que a gente sempre fala, o que a gente come, né? A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. E aí a gente acaba consumindo um monte de antibiótico, de veneno, sem saber, né? Sim, hormônios. Sem saber, E Cris, qual desafio você enxerga para ampliar essa iniciativa? Para mim, essas iniciativas precisam de informação. De informação. Vamos falar do produtor rural. Né? Ele precisa participar mais das capacitações oferecidas. A gente tem muitos cursos oferecidos pela Casa da Agricultura, através do Senar, onde os agricultores aprendem a criar valor sobre o seu produto. Por exemplo, o meu pai optou por vender o leite, mas ele poderia fabricar o queijo, que é um valor agregado. Exato, né? Exatamente. Tem oficinas de pães, de queijo, e isso a gente precisa criar uma forma de atrair os produtores para essas ações, né? Para se manter, para criar mais formas sustentáveis de ficar no sítio, e ampliar essa questão da alimentação saudável, né? Hoje, por exemplo, na merenda escolar, desde 2009, a lei foi alterada para que 30% de tudo que é comprado na alimentação escolar seja comprado do pequeno produtor, do MST. Que legal, essa é uma informação que eu não sabia. Então, quando aqui a merenda da nossa cidade, ela vai fazer uma licitação para comprar alimento para as crianças, 30% ela tem que comprar do produtor rural, do produtor que não pode ser industrializado, tem que ser orgânico, tem que ser saudável. E isso garante muito que esse alimento saudável chegue às crianças. E é importante ressaltar, assim, que a gente tem todo um acompanhamento nutricional, né, de como esse alimento vai ser servido, como tem que ser manipulado e quais alimentos são necessários para a criança em cada faixa etária. Perfeito. Então, a nossa escola hoje, ela é uma construção social para uma criança, né? Ela dá toda uma base, dá todo um respaldo, o governo tenta, mas essas políticas públicas são essenciais para a sobrevivência do ser humano, né? E é uma informação que precisa chegar para as pessoas, né? Para formação, né? Você formar um ser humano melhor do que a gente é hoje, né? Mas é bom a gente entender que tudo isso é um processo. Se a gente for pensar, a alimentação escolar, a merenda, ela foi criada na década de 50. Nossa. Para que as crianças tinham acesso à alimentação. Mas todas essas garantias, com o tempo, com muita luta, né? São relativamente novas. São relativamente novas, né? Se a gente pensar que em 2014 o Brasil finalmente consegue sair do mapa da fome, né? É muito perto de nós, né? Acabou de completar 10 anos. Isso. 10 anos. Mas aí a gente tem um governo que vem e que não prioriza a política da inclusão alimentar. A gente tem uma pandemia e aí nós voltamos ao mapa da fome, né? Quando chega em 2021, 2022, a gente tem de novo milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza, que a gente via, não sei se vocês lembram, população pegando osso. Então a gente tem aquela fase de pós-pandemia, né? Onde as pessoas ficam ali lutando pelo mínimo, né? E aí, isso que me choca muito, porque a gente é um país extremamente produtivo, extremamente rico, né? Diferente de outros países que não conseguem produzir todo o alimento suficiente para sua população. Nós tem não. Um clima perfeito, né? A gente tem clima, a gente tem terra, a gente tem logística
de produção de alimento, mas a gente tem ainda uma parcela da população que não tem acesso ao alimento. Então isso pra gente é muito chocante, assim. Por isso que a gente tem que refletir muito sobre alimentação e sobre desperdício, né? É um fator muito importante. Ô Cris, fala pra gente, como você acha que dá pra gente fomentar uma parceria entre o público e o privado, para os dois poderem andar junto, poder adotar alguma coisa que ajude os dois lados, que seja bom para todo mundo? Nesse sentido, principalmente quando a gente fala de alimentação, de erradicação da fome, eu penso que hoje o poder privado, né, essa parte que comercializa o alimento, vai ter que começar a pensar muito na questão do desperdício. Sim. Né? Hoje a gente sabe que 30% de todo alimento que é produzido e comercializado é desperdiçado, e é muito, né, pelo tamanho, pela dimensão do nosso país, né, esse alimento poderia... Tem abundância, né, Cris? Isso. Porque a gente acha que não, mas tem abundância, muito, né? Chegar à população, né, eu penso que as parcerias entre o pequeno produtor e o setor privado podem acontecer de incentivo mesmo, para ele se manter, desde de insumos, de máquinas agrícolas, até para facilitar o plantio, né? Para incentivar o plantio. Eu acho que isso também era uma coisa legal que dá para acontecer, mas aí hoje as grandes empresas, quem faz essa distribuição de recurso, precisa ter um programa aí, eu penso que a nível nacional, para ajudar o poder público a pensar em erradicar a fome. Mas aí é uma distribuição de renda mesmo, e de muita renda, né, que as grandes empresas, as multinacionais precisam começar a pensar em como ajudar, como adotar um programa que faça o alimento saudável chegar. É o que a gente estava conversando. Hoje as empresas, elas priorizam às vezes a maioria a cultura, né? E a gente esquece um pouco da alimentação, que é um papel essencial na vida de todo mundo, né? Um passinho antes. Um passinho antes da cultura ainda, né? Garantir essa subsistência mínima, né, da população. Um passinho antes. Eu sempre comento com o Du que quando a gente faz Ceasa, que a gente vai aqui em Campinas, o desperdício que você falou que é 30% é muito grande. Tem pessoas que fazem a feira com o que fica no chão. E coisas boas. Os alimentos perfeitos. Isso, Que às vezes a gente fala, desperdício, são coisas que estragam, coisas que não. Lá não. Se você vai no Ceasa, se você rodar ali na parte que eles distribuem, que eles vendem pra comércio, você assusta, porque são coisas em perfeito estado que foram descartadas. Que possivelmente podia alimentar uma família, né? Com certeza. E é complexo, porque esses alimentos, eles duram pouco, né? Então eu acho que uma política para pensar exatamente nisso, porque a distribuição deles tem que ser rápida, porque são alimentos que precisam ser consumidos rápidos pela data de validade, pelo prazo. Então dá pra gente adotar alguma política para não estragar, né? Porque muitas vezes o que não vende, o que eles fazem? Não tem o que você fazer com vegetal, com alimento podre, né? E falando em desperdício, acho que a gente colocou aqui duas coisas, né? Poder público e iniciativa privada. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais importante ainda. São as coisas que a gente faz dentro da nossa casa. A quantidade de coisa que a gente desperdiça dentro da nossa casa é uma coisa uma questão absurda. De conscientização mesmo, né? E até de informação. Se a pessoa tem informação, desde a manipulação de como congelar, né? Porque aí acaba jogando muita comida fora. E você sabe que é uma luta do dia a dia da escola, né? Porque a gente manipula alimento para bastante criança. Né? Então, regular diariamente essa quantidade de comida é difícil. Porque depois que você tem um alimento pronto, você tem que consumir ele num determinado prazo, senão você tem que estraga, senão você tem que descartar, porque é perigoso, né? A alimentação, ela faz complexa, parte da nossa vida mesmo, né? Do dia a dia, ela tá... As políticas públicas existem, mas... Acho que o mais importante é a nossa consciência como cidadão, né? Opa, a minha geladeira tá cheia, mas e a do meu vizinho? E a da pessoa que mora no outro bairro? Será que tá do mesmo jeito, né? Exatamente. Porque senão todo mundo desperdiça, vai acontecer o quê? É isso. E Cris,
O bate-papo tá ótimo. Nossa, eu queria ficar muito aqui, bom. gente. Acho que a gente ficaria umas muito 3 tempo horas aqui conversando. Porque é um assunto muito interessante que tem um leque muito grande de vertente, né? Então, E não é muito um discutido, assunto né? que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. A gente falou um pouquinho sobre o Brasil ter saído, voltado para o mapa da fome, a gente falou sobre a pandemia, as consequências da pandemia hoje, né? E a gente falou também que foi tudo muito curto, um espaço muito curto, é tudo muito recente. Hoje, você acha que se a gente, como uma nação, o nosso governo, se eles acertarem as políticas públicas, se eles fazerem com que ela chegue a todos, você acha possível a gente erradicar a fome ou você acha que é um sonho ainda? Eu acredito na possibilidade, né? Até com uma questão de humanidade mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa esperança onde um dia todo mundo, todo cidadão vai ter a garantia de fazer pelo menos 3 refeições por dia, né? É isso que o nosso presidente fala. Sim. E é isso que eu acredito também. Eu penso que a gente já falou da questão do desperdício, sim, né? Existe uma tramitação no Senado para que seja regulamentada uma lei mais eficaz para diminuir a questão do desperdício. Eu acho que existe um apelo mundial, e a gente vê isso nas discussões da ONU, sim, né? Das ODS, que são 17 ODS, que são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a ODS 2 é Fome Zero e Agricultura Sustentável. Então, existe uma discussão mundial para que a fome seja erradicada. Então, o Brasil é signatário da ONU, tem esse esforço, e o que me motiva é assim, a gente vê o governo atual. Quando iniciou, a gente tinha cerca de 70 milhões de pessoas com um nível moderado de dificuldade alimentar. E isso, no ano passado, esse levantamento da ONU foi reduzido muito. 85%. Isso, 85%, 89%. Então, existe esperança. Sim. Né? Eu acredito que essas políticas públicas, tanto o Bolsa Família, ele é uma política reconhecida mundialmente, né, de distribuição de renda. Precisa ser aprimorado ainda, para mim, nessa questão da fiscalização, né, de que fazer chegar de fato a família que precisa, né, porque a gente vê relatos de famílias que não precisam e têm acesso. Então, essa fiscalização precisa acontecer, mas o que eu sempre digo, a pessoa mora no município. Os municípios precisam entender que são partes fundamentais nessa organização de fiscalização, de acompanhamento da fome, né? O prefeito precisa saber quantas pessoas passam fome no município, né? Ou a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Promoção Social precisa trabalhar de forma interdisciplinar para que a pessoa vulnerável tenha acesso à comida de forma justa. Então, a minha esperança é, sim, que nós conseguiremos se houver essa conscientização. E o município é peça fundamental nisso, a meu ver. Gente, a nossa esperança. Que conversa, hein? Que conversa. Espero que vocês de casa estejam gostando. Espero que essa conversa e esse prato inspirem vocês em casa, que vocês debatam, que vocês conversem com seus amigos, com vizinhos, conhecidos e agreguem essa informação, porque é uma informação de utilidade para todo mundo, né? Que as pessoas se conscientizem. Sim. Acho que o principal é isso, se conscientiza. Você pode ter a comida na sua mesa, mas talvez tem muita gente que não tem. Exato. Ou se tem, não tem o suficiente para ter uma vida digna, né? A gente falou lá no primeiro episódio sobre insuficiência alimentar, né? Então, Cris, de novo, muito obrigado. Foi enriquecedor. Nossa, muito grato, Cris. Muito legal. Foi enriquecedor, essa é a palavra mesmo. Enriquecedor. Muito bom. Eu queria agradecer o prato, que tá maravilhoso. Eu amo camarão, muito feliz. Muito queria agradecer o convite, todo o acolhimento de vocês e deixar um recado para as famílias,
né? Que comida é memória afetiva, Sim. né? Que, ó, para quem tá assistindo a gente, você que tem criança em casa, né? Construa pratos com o seu filho, né? Alimentos saudáveis, converse com o produtor, leve a criança. A gente vê hoje uma dificuldade enorme da criança pôr a mão na terra, eles têm medo. Quando a gente faz alguma coisa na escola com plantio, as crianças têm asco de pôr a mão na terra. Então você que está em casa assistindo a gente, faça uma pequena horta com seu filho, coisa simples, né? A gente adorava quando pequeno pegar a cenoura, minha mãe plantava cenoura, sabe, tirar quando da terra. é tão fresquinha e era tão docinha. Eu acho que a gente tem que retomar isso com as crianças. Acho que é essencial. E comida é isso, comida é memória afetiva, a gente guarda no coração o cheiro, o sabor para sempre, né? Então é isso. Verdade. Gente, muito obrigado. Amanhã a gente tem mais um episódio. Gratidão a todos. Obrigado.